Fala pessoal, beleza? Gente, estamos aqui de volta com mais um vídeo. Antes de mais nada, né, gente, sinto muito por passar esse tempo com pouco vídeo postando aqui pra vocês, com um bom tempo, né, sem conteúdo novo. Mas é porque eu tive um problema com o meu computador e agora as coisas já estão sendo resolvidas, né? Comprei um mais potente e vamos agora ter mais vídeos, mais conteúdo e vamos então ser capazes, né, de ter um material mais bacana. Então esse vídeo agora em relação a um comentário que eu recebi que eu achei muito interessante num vídeo mais antigo meu, né, em relação a se o que eu falava que os samurais na verdade não lutavam karatê. Porém, eu vou colocar então aqui para vocês agora as ligações, né, que existem entre o judô e o karatê. Ficaram curiosos? Então fiquem ligados e segue vinheta. Bem, pessoal, então vamos aqui começar o nosso vídeo, ser super tranquilinho. Antes de mais nada, né, explicar pra vocês, é claro que no Brasil, pelo menos, o judô é bastante popular, então eu acredito que a maioria das pessoas já tem uma noção de como seria, né, o judô. Porém, poucos sabem realmente em relação às suas origens, o seu costume, as questões tradicionais do judô, até porque o mais comum é o treino do judô esportivo. Bom, antes de mais nada, né, como muitos já sabem, o judô é uma arte marcial japonesa desenvolvida por Jigoro Kano e no ano de 1882. Porém, suas origens são muito mais antigas do que os 1800. Na verdade, as suas origens remontam a diversos estilos de luta, inclusive ocidentais, pois Jigoro Kano era um aglutinador, ele pegava várias técnicas que funcionavam e que eram de seu apreço e colocava no seu sistema durante os anos iniciais da formulação do estilo. Porém, os estilos que o Jigoro Kano praticou foram estilos tradicionais de Jiu-Jitsu, que eram as artes corpo a corpo praticadas pelos samurais, que eram os estilos Tenji Shinryu e Kitoryu. Esse Tenjin Shinryu e o Kitoryu eram os estilos principais, né, que geraram as técnicas que conhecemos no judô. Porém, como eu já havia dito, ele também pegou algumas técnicas dos grapplings ocidentais. Então, existem movimentos no judô que foram inspirados, por exemplo, no wrestling, que é o grappling que vemos na Europa, na América do Norte, é bem popular para aqueles lados. No Brasil não é tanto, no Brasil é mais praticado o jiu-jitsu brasileiro e o judô, mas tem essas influências também. É interessante porque Jigoro Kano percebeu que, embora existissem muitos estilos de luta e houvesse também uma certa popularidade do jiu-jitsu na sociedade japonesa, havia também, ao mesmo tempo, um probleminha. Não tinha toda a elegância que um dia já teve. Era muito comum você na época ver lutadores aceitando desafios em circo, lutando por apostas, brigando em bar, arrumando confusão, e isso criou uma imagem negativa para algumas pessoas em relação ao jiu-jitsu, principalmente quando se tratamos da alta sociedade. Temos que lembrar também que Jigoro Kano não era uma pessoa do dia a dia comum, ele era uma pessoa importante que tinha contatos com o governo e com figurões da sociedade japonesa da época. Então o que ele fez? Ele resolveu colocar toda uma roupagem pedagógica, visto que ele era professor, organizou a sua luta, né, e fundou a escola Kodokan, que foi fundada em Tóquio em 1882. Sua escola Kodokan, na hora de colocar o seu estilo, colocou Judô. Porém, não se engane, o termo Judô já era usado anteriormente por um ou outro estilo de luta corporal marcial, porém, ele preferiu utilizar esse termo que já existia, mas que era mais obscuro, do que utilizar o Jiu-Jitsu, justamente para evitar essa conotação negativa que viria a ter em sua época. Embora o judô seja uma arte marcial relativamente jovem, há muito da cultura tradicional japonesa, principalmente desses princípios dos estilos antigos. Tem a questão da hierarquização, senpai, kohai, sensei. Tem também a questão de você se curvar para entrar e sair do tatame.
Tem também os comandos, a etiqueta, até o jeito que você usa a indumentária. Você sempre vê, né, existe até meme de judocas arrumando o kimono, porque no judô você tem que ter o teu dogi, né, o teu judogi de forma arrumada. Você não pode sentar de qualquer jeito no tatame, você tem que estar em seiza, que é de joelhos, ou sentado de pernas cruzadas, mas nunca de uma posição mais relaxada. E também tem alguns princípios do Zen se você for mais buscar a parte do judô tradicional. O judô, hoje em dia, como conhecemos, né, principalmente o judô tradicional, sem se prender às regras competitivas, porque por mais que as regras competitivas mudem constantemente, nada impede de você treinar no seu dojo, na sua casa, na sua academia, utilizando todo o arsenal do judô. Então, o judô consiste em técnicas de projeções através do Nage-waza, técnicas de controle do oponente, né, Katame-waza, em especial o Ne-waza, que são as técnicas de solo, e também temos as subdivisões desse Ne-waza. Temos o Ozai-komi-waza, que são técnicas de imobilização, temos o Kansetsu-waza, que são técnicas de luxação, as famosas chaves, e temos o Shumi-waza, que são as técnicas de estrangulamento. No caso das técnicas de projeções, né, no Nage-waza, eles também têm outras divisões, porém é mais em relação a em que ênfase você coloca para derrubar a pessoa. Se você coloca mais ênfase na mão, nos pés, no quadril. O judô, ou o judô Kodokan, se você preferir chamar pelo nome completo, baseado na primeira escola do Jigoro Kano, é uma arte marcial japonesa mais popular que temos no Brasil. É uma das mais populares do mundo, especialmente se você for para a França. Os franceses são muito bons, tem uma cultura, uma tradição muito grande no judô. E hoje em dia é uma das artes marciais mais próximas que você pode ter dos samurais. Dentre as artes marciais populares, se você é fã de samurai, cultura japonesa, no judô você vai encontrar muitos princípios das movimentações desarmadas do jiu-jitsu tradicional. Lembrando, é claro, que isso não quer dizer que todo dojo de judô vai ensinar tudo isso, porque existem aqueles professores que preferem ter uma abordagem mais focada na competição, e isso não é errado nem certo. Isso é uma preferência. Cabe a cada faixa preta escolher a sua metodologia. Se vai ser focada para defesa pessoal, se vai ser focada em treinar os dois, competição e defesa pessoal, você vai focado na parte da educação, utilizar princípios Zen, essas coisas, ou até mesmo de utilizar uma metodologia mais antiga, né? O cara gostava muito de competir nos anos 80, vai ensinar como era praticado nos anos 80. É critério do professor. Mas fiquem lembrados sempre de que existe no judô Ne-waza, Nage-waza, e também, conforme você vai avançando nos níveis, existe também um estudo dos Kyushu para Atemi-waza. Kyushu são os pontos fracos, né, do corpo humano. Se você colocar Kyushu, vai ter vários bonequinhos com pontinhos mostrando pontos mais frágeis, os quais você pode utilizar para dar golpes. No caso da defesa pessoal do judô, você pode utilizar, né, em defesa pessoal e não em competição, o Atemi-waza, que são golpes traumatizantes nesses pontos, por exemplo. Então é isso, pessoal. Respondendo a pergunta que a gente deu no outro vídeo, sim, o judô tem conexão com os samurais. É uma conexão mais forte, mais presente, tanto na sua etiqueta, quanto na sua tradição e quanto nas suas origens, visto que os estilos que o Jigoro Kano treinou antes de abrir o Judo Kodokan eram de fato estilos tradicionais Koryu. Koryu quer dizer, né, escolas antigas, né? Então, sim, acredito eu, possa ser que vocês discordem, que dentre as artes marciais tradicionais japonesas, as quais temos registros, são praticadas hoje em dia e tem referência bibliográfica e comprovação técnico-científica, né, através da historiografia de suas origens, a próxima dos samurais em minha opinião, o judô. Caso você queira saber mais sobre o judô, eu vou recomendar aqui alguns livros, os quais eu utilizei, né, durante meus estudos na arte do Caminho Suave. Caminho Suave, gente, é judô, a tradução dos caracteres. Temos então Judo Kodokan, do próprio Jigoro Kano.
que é um livro muito bom. Temos também Energia Mental e Física, do Jigoro Kano, do próprio autor, né? Temos também Memórias do Fundador do Judô, que é muito bom também. E outro que eu recomendo para vocês é Três Mestres do Budô, que tá aqui para vocês verem a imagem do livro como é. Que são livros excelentes, que vai mostrar para vocês um pouquinho mais sobre esse princípio do Judô. Inclusive, se você for para o livro Os Segredos do Budô, você tem uma coletânea de vários aspectos filosóficos de diferentes escolas. Você vai ver também alguns aspectos marciais de judocas da época, que para quem só teve experiência com o judô competitivo e esportivo, é novidade. Porque no judô competitivo e esportivo, o importante é o rendimento físico e a qualidade de suas técnicas para efetuar a vitória. No judô focado mais na questão marcial, defesa pessoal, por exemplo, o Kyuzo Mifune, que foi um dos grandes judokas de todos os tempos, começa já falando que é para dar o golpe para matar. Inclusive, essa é a representação das 3 tapinhas que você dá no tatame quando está recebendo um estrangulamento ou uma chave. Por quê? Porque é uma forma de você dizer, olha, eu admito que se fosse na vida real, eu tava frito. Então, entra naquele princípio do deu golpe para matar. Inclusive, o Ippon é do jeito que conhecemos, justamente porque sua origem remonta aos samurais. Cair de costas no chão, uma queda perfeita, significa que você está com seus órgãos vitais expostos. Geralmente, quando eles treinavam para lutas armadas, utilizavam-se técnicas de projeção, especialmente com as pernas, como o Zotogari ou Chigari, para derrubar o oponente e, através das espadas curtas, perfurar essas regiões vitais do corpo. Então, o Ippon representa isso também. É uma forma de mostrar, a morte, entre aspas, do oponente samurai. De uma forma, claro, pedagógica e mais segura. Não 100%, porque nenhum esporte é 100% seguro. Porém, mais segura do que espetar a faca em alguém e derrubar a pessoa no chão com uma armadura de bambu, né? Outro ponto interessante também que temos é a indumentária branca. Originalmente no judô, por muitos anos, só se usava o dogi branco. Inclusive em alguns dojos tradicionais, principalmente no Japão, não se usa o dogi azul, somente em competição. Por que o branco é importante? Esse dogi branco é baseado justamente nas roupas mortalhas, as roupas que as pessoas falecidas utilizam em cerimônias tradicionais japonesas de velório. Então, era uma simbologia de que a pessoa estava preparada para viver ou morrer. Inclusive, os próprios samurais utilizavam roupas brancas por debaixo da armadura nessa simbologia. Quer saber mais sobre outras coisas do judô, além da bibliografia que eu lhe mandei? Além dessa bibliografia que eu recomendo para vocês, vocês podem dar uma olhada também no documentário Arma Humana, do History Channel, no episódio de judô, que fala isso bem direitinho. Lembrando, é claro, que caso você seja, assim como eu, um praticante do jiu-jitsu brasileiro, vale a pena também dar uma checada no judô, nas suas histórias e origens, porque o avô do jiu-jitsu, é o Konde Koma, e o Konde Koma era aluno, da Kodokan. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar aqui embaixo se você já praticou judô, qual a sua técnica favorita, e também, caso você não pratique judô, caso você pratique qualquer arte marcial de grappling, jiu-jitsu, submission, judô, wrestling, comenta aqui, quero saber a tua técnica favorita. A minha técnica favorita é uma técnica de Kansetsu Waza, é uma técnica de luxação, que é o Degarame. O Degarame, no jiu-jitsu brasileiro, é conhecido, tem 2 variações, e é conhecido na primeira variação como americano e na sua segunda como Kimura. Essa é a minha técnica favorita do judô, o Degarame. Tanto na versão com o punho para cima quanto com o punho para baixo. E vocês? Eu estou curioso. Espero que tenham gostado e até a próxima. Johnny!